No vídeo de hoje vamos conhecer o gabinete Gemini T, um gabinete mid-tower da Kuga. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Drico Tech, seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza. Hoje nós vamos conhecer o Kuga Gemini T, que é irmão do Gemini S, porém um pouco mais completo, mesmo sendo dois gabinetes de torre média, e também é irmão do torre pequena, o Gemini M. Vamos tirar esse gabinete da caixa, vamos ver o que acompanha de acessórios, vamos conhecer as suas especificações, compatibilidade com hardware e vamos ver o que torna o Gemini T um gabinete mais completo do que o Gemini S. Mas antes, se você gostar do vídeo, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações e deixe o seu like. O seu like ele é muito importante para o crescimento do canal e eu vou ficar extremamente agradecido. Então vamos dar início agora ao unboxing do Gemini T. Infelizmente a gente não tem aqui uma imagem clara de como é esse gabinete. A gente tem aqui já na frente compatibilidade de iluminação com ASUS, com MSI, ASRock, Gigabyte. E aqui na lateral do gabinete nós temos também aqui na parte inferior algumas especificações sobre o gabinete, como o tamanho dele, compatibilidade de fan, de radiador, slots de PCI Express, os slots de armazenamento, quantos HDs, SSDs que você consegue estar instalando. Aqui na parte traseira nós também temos mais algumas informações sobre o gabinete. Mas vamos tirar ele da caixa, vamos ver o que acompanha o gabinete. Então o gabinete ele já vem um pouco mais bem protegido do que os irmãos dele, o Gemini S e o Gemini M, que eu trouxe recentemente. Ele vem aqui protegido com uma espécie de came para poder estar evitando alguns arranhões e marcas de dedo. Temos também aqui os isopor para poder proteger no transporte do gabinete. Vamos tirar ele da caixa aqui agora. Então estamos aqui com o gabinete Gemini T, um gabinete que apesar de ser mid-tower é um gabinete bastante grande. Isso porque ele possui 22,7 centímetros de largura, 53,5 centímetros de altura e 52,7 centímetros de comprimento. O Kuga Gemini T ele é feito em aço, plástico e vidro temperado. Ele é pintado de preto tanto por fora quanto na parte interna dele, e temos esse painel de ventilação aqui que é pintado na cor laranja. Assim como no Gemini M e no Gemini S, nós temos aqui 3 tiras de iluminação RGB percorrendo toda a altura do gabinete, porém há uma diferença dele para os outros. Na parte superior do gabinete, nós também temos essas 3 tiras de iluminação RGB. Aqui no painel frontal superior nós temos as portas de entrada e saída do gabinete. Temos uma porta USB 3.1 tipo C, 2 portas USB 3.0 tipo A, temos entrada de microfone, saída de áudio, um botão de ligar e desligar o computador e um botão de iluminação RGB. Os dois painéis laterais do Gemini T, eles são em vidro temperado escurecido e eles são montados de forma diferente do que a gente está habituado. Não é mais com aqueles parafusos de dedo, e sim por meio de dobradiças. Então você tem um acesso ao interior do gabinete de forma muito mais fácil e muito mais simples. Eu só fico com um pouco de receio dele não travar direito, mas aparentemente ele tem uma trava boa. E em caso de transporte é importante, passa uma fita adesiva aqui só para não correr o risco dele abrir. Então nós temos aqui dos dois lados o painel de vidro temperado com dobradiça. Isso facilita muito você estar fazendo manutenção no seu gabinete para limpeza ou para estar adicionando um novo hardware. Aqui na parte traseira, o gabinete ele apresenta o layout de entrada e saída de placa-mãe, basicamente que padrão. Ele também tem um total de 9 slots de expansão, sendo 7 horizontais e 2 verticais, permitindo você montar placas de vídeo com até 40 centímetros de comprimento. Então se você está pensando em adquirir uma 3090 para instalar nesse gabinete, você consegue facilmente. Temos também aqui um local para você montar uma fan exaustora de 120 mm, no caso ela já vem com uma pré-instalada,
E no local de montagem dessa fan de 120mm possui ranhuras que permite você fazer pequenos ajustes em relação à posição de altura dessa fan. Nós temos aqui a localização da fonte de alimentação, que ela é montada na parte inferior e pode acomodar fontes de alimentação padrão com até 20 centímetros de comprimento. Aqui na parte inferior desse gabinete nós temos um grande filtro de malha removível para você estar fazendo limpeza, estar tirando o acúmulo de poeira. Temos também 4 pés revestidos em borracha para o gabinete ele ter uma melhor aderência ao local onde você vai instalar. Na parte frontal do gabinete nós temos também 2 filtros de poeira que são super fáceis de ser removido. A gente pressiona ele aqui e pressionamos aqui embaixo e você remove ele para estar limpando. E aí para você fazer a instalação dos fãs frontal também não é muito complicado, mas eu aconselho que você verifique o manual do usuário, que ele está localizado aqui dentro dessa caixa. Eu vou mostrar já já. Mas você vai precisar tirar essa parte frontal do gabinete e aí você tem acesso a todo o local de instalação das fãs frontais. Infelizmente, a parte superior do gabinete, ela não tem filtro de poeira, nem fixo, nem removível, e essa parte laranja, ela também não é um filtro. É apenas uma grade de aço que ajuda um pouco na passagem de ar. Aqui na parte de trás do gabinete, atrás da bandeja da placa-mãe, nós temos aqui 4 anéis que são revestidos em borracha para a gente estar fazendo a passagem dos cabos e tem um ótimo espaço para você fazer a organização dos cabos, manter tudo bem escondido. Esse gabinete ele pode ser equipado com air cooler de até 17 centímetros de altura e temos um grande orifício que fica aqui atrás da placa-mãe e isso facilita as trocas de calor. Falando sobre a iluminação do GMNT, ela é controlada por meio de um botão frontal ou do software da placa-mãe ou até do controlador CoreBox V2 RGB da Kuga, que infelizmente não está incluso com esse gabinete. O botão RGB ele permite mudanças de cores e efeitos RGBs básicos. Para aqueles que possuem placas-mãe compatível com RGB através dos 5 volts, você tem as faixas iluminadas por RGB na parte superior, como eu falei, na parte frontal e que podem ser controladas por meio de software de iluminação da placa-mãe através do cabo adaptador que está incluso, vou mostrar também isso um pouco mais na frente. E o GMNT ele é certificado para compatibilidade com iluminação do Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome. Então você consegue estar sincronizando aí com todos esses modelos de placa-mãe, com todos esses fabricantes de placa-mãe. Vamos falar logo aqui sobre a caixa que acompanha o gabinete, antes que eu me esqueça dela. Nós temos aqui alguns parafusos, temos cabos. Aqui, por exemplo, nós temos o cabo de 5 volts de placa-mãe. Temos aqui cabo para ligar o controlador. Eles mandam um cabo para o controlador, o Kuga CoreBox V2, mas não mandam o controlador. Maneiro. Temos aqui algumas abraçadeiras, um organizador de cabo, temos standoffs, temos parafusos para a fonte de alimentação, parafusos para a placa-mãe. Infelizmente não está incluso aqui os parafusos para fãs. Temos também dentro da caixa o manual do usuário, que eu recomendo fortemente que você dê uma olhada. Ele ensina de maneira super fácil e intuitiva como realizar a montagem do seu computador. Então tem todo o passo a passo aqui para montar a fonte de alimentação, para montar os HDs, para montar a placa-mãe. Tudo isso está aqui no manual do GMNT. Esse gabinete ele apresenta 2 locais para montagens de discos rígidos de 3.5 polegadas. Nós temos aqui essas duas baias deslizantes que podem ser transformadas para suportar 2 discos de 2.5 polegadas. Nós temos aqui 3 locais para a instalação de SSD de 2.5 polegadas, que acompanha 3 brackets de montagem. Porém, temos no total 5 opções de montagem. São esses 3 e mais 2. Porém, para montar nesses outros 2 locais, você precisa estar removendo 2 brackets. E os outros 2 locais disponíveis são aqui. Nós conseguimos instalar um aqui nessa parte superior e removendo esse cover de fonte de alimentação,
temos mais um local de montagem. Então, dos 5 locais possíveis para montar um SSD de 2.5 polegadas, você só consegue estar montando em 3, porque faltam os outros 2 brackets e eu não sei nem se a Kuga ela vende isso separadamente. Esse gabinete ele tem um suporte total para até 7 ventoinhas de 120mm, mas você pode fazer diferente, afinal ele tem compatibilidade com 3 ventoinhas de 120mm ou 2 ventoinhas de 120mm, tanto na parte superior quanto na parte frontal. Na parte traseira do gabinete, como eu falei antes, temos o local para montagem de uma fan de 120mm. Você pode estar montando também no GMNT até 2 fãs de 120mm aqui nesses orifícios da bandeja da placa-mãe, mas isso vai impedir a instalação das ventoinhas na parte frontal do gabinete. Esse gabinete ele já vem de fábrica com 2 ventiladores de 120mm. Um na parte frontal e um na parte traseira. Infelizmente são ventiladores de entrada, não são ventiladores que já vêm com iluminação RGB. Drico, e sobre radiadores, aonde eu posso estar montando os radiadores nesse computador? Você tem a opção de na parte traseira, parte superior, parte frontal e na lateral direita do gabinete. O local de montagem traseira, ele suporta radiador de 120mm, enquanto aqui na parte superior do gabinete, ele suporta radiadores de 120mm ou 240mm. Na parte frontal do gabinete, você tem o suporte para 120mm, 140mm, 240mm, 280mm e 360mm. Na montagem lateral, você consegue instalar um radiador de até 240mm, mas como dito antes, isso impede a montagem na parte frontal do gabinete. Eu não recomendo muita montagem aqui nessa parte lateral da bandeja da placa-mãe, ela não é muito ideal devido à falta de ventilação na lateral do gabinete, mas se você está procurando aparência acima de desempenho, pode ficar à vontade para montar o seu cooler ou o seu radiador, mas espere que você terá temperaturas um pouco mais altas. Esse é um sacrifício à estética. No geral, esse é um gabinete extremamente espaçoso, você consegue montar hardwares de ponta, você tem um sistema de refrigeração um tanto quanto melhor em relação ao Gemini S e ao Gemini M, porém, apenas uma coisa que eu não gostei desse gabinete, que é o preço. A única loja que eu encontrei esse gabinete disponível, ela tá aplicando um preço aí de R$ 1.800. Eu pesquisei na loja que explode e nas concorrentes dela, que também são famosas, e o último preço aplicado foi na faixa de R$ 1.100. Eu não sei se é a lei da oferta e da procura, tendo em vista que está difícil de encontrar esse gabinete, ou se é referente à alta do dólar e ao momento de crise que estamos vivendo por conta da pandemia. Ao preço de R$ 1.100, com certeza é um gabinete que vale a pena, é um gabinete extremamente espaçoso, você consegue estar montando um ótimo sistema de refrigeração, você consegue montar hardwares de ponta de alto desempenho como placas gráficas, a RTX 3090, você tem o fator de forma de placa-mãe aí, até CEB, que é um dos maiores fatores de forma que você encontra no mercado. E para esse gabinete ser um gabinete perfeito, ele tinha que estar com o valor aplicado aí de R$ 1.100 na faixa que ele estava anteriormente. R$ 1.800 eu acho que já é exagero para esse computador. E vir com Kuga Core Box V2, que é um hub de extrema excelência, um dispositivo de iluminação RGB excelente. Já mostrei no vídeo do computador de meu irmão, basta clicar aqui no card, que ele reproduz 100 efeitos de iluminação RGB totalmente controláveis através de um controle de radiofrequência. Isso seria uma grande adicional a esse gabinete. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like ele é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai passar a recomendar para outras pessoas, e isso me motiva também demais a estar trazendo novos vídeos. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não é inscrito, gostou do conteúdo, considere se inscrever e ativa também as notificações, assim você vai receber um aviso sempre que eu soltar um vídeo novo aqui no canal. Se você ficou com alguma dúvida sobre o GMNT ou quiser sugestionar algum produto para eu trazer para o canal, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou aqui nas redes sociais, tanto o grupo do Telegram quanto aqui no meu Instagram. Ao final do vídeo eu vou deixar duas recomendações, que é o computador de meu irmão, o Gemini S,
E vou recomendar também o Gemini M para vocês poderem assistir. Vocês podem estar também acessando o nosso canal aqui e verificando os mais de 100 vídeos publicados e conhecendo diversos novos produtos. Bom, no mais é isso. Eu sou o Drico Souza, espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!